Em Gênesis 17 vai avisando que por causa do sonho de José, por causa da túnica de José, os irmãos iam odiando, mas teve uma terceira coisa que aí os irmãos não suportaram. A Bíblia diz que José teve um sonho. E quando ele tem esse sonho, a Bíblia diz que os irmãos ficaram irados, de modo que já não podiam lidar com José. E quando José veio andando pelo pasto, os irmãos falaram: "Ah lá o sonhador, vamos matá-lo para ver no que dará esses sonhos." Sentença desproporcional. Queriam matar o menino só porque ele tinha um sonho. Um dos irmãos convence: não vamos matá-lo, é melhor a gente só jogá-lo nessa cisterna. E eles começam as maldades contra José. Pegam José, jogam na cisterna. E depois pegam José, muito machucado, e o vendem a mercadores que o levam até o Egito. Imagina você sair da casa do seu pai, onde você é o preferido, onde você tem túnica diferente, onde você come o que quer, e acordar no outro dia como escravo. Não só sendo açoitado, mas agora tendo que estar debaixo das ordens, do domínio de alguém. É interessante que José era um menino extremamente sensível a Deus, espiritual. Quando estava na casa de Jacó, seu pai, ele não reclamava de nada, ele não implicava com ninguém, ele tinha sonhos espirituais, e quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele continua o mesmo José. A dor da traição não mudou quem ele era. Tem gente que muda por causa de um sofrimento. Tem gente que muda por causa de uma dor. Tem gente que muda por causa da geografia nova que entrou. Tem gente que muda por qualquer motivo. José, como já tinha descoberto sua identidade, nunca a negociou. Você não vê nenhum tempo ele sendo vendido pelos seus irmãos e falando: vai ter volta. Um dia vocês vão pagar pelo que estão fazendo. Você não vê José brigando com Deus, como alguns de vocês talvez já tenham feito. Se não fizeram, saiba que eu já fiz. Você não existe. Injusto o que eu estou passando. Quando eu quebrei em 2014 e não sabia nem o que eu ia comer no outro dia, eu ficava dizendo: Deus não existe. Se ele existisse, eu não estava passando por essa humilhação. José? Caladinho. Porque ele sabia quem ele era. Eu descobri tarde quem eu era. José sempre soube. Na casa de Potifar, era um oficial do rei, porque o destino para quem sabe quem é, sempre será favorável. Como assim favorável se ele era escravo? Ele podia ser escravo e cair numa arena de luta. Ele caiu na casa de um oficial de rei. Lá ele aprendeu excelência, lá ele aprendeu o que era bom, lá ele ganhou contato com o governo. Ele podia ser escravo em qualquer lugar, mas o destino colocou José na casa de um oficial do rei. E lá, como a identidade de José era governante, ele nunca esperou um trono para governar. Ele governava onde estava. Ele estava cuidando lá do gado do pai dele, antes de ser vendido, e governava no que fazia. Ele chegou na casa de Potifar como escravo, e a Bíblia diz que Potifar entregou a chave da casa na mão de José, e falou assim: dá ordem em tudo, porque eu reconheço que Deus é com você. As pessoas, quando vivem sua verdadeira identidade, elas mostram algo que revela para os outros que Deus está contigo. Porque qualquer ser humano sabe que é muito difícil você se encontrar. Quando você conhece uma pessoa segura de si, que sabe quem é, que não muda conforme as circunstâncias, que é firme na sua identidade, qualquer um reconhece: Deus é com ele, Deus é com ela. E a Bíblia diz que Potifar reconheceu que Deus estava com José, entrega a chave do governo da casa na mão de José. Em Gênesis 39, 9, a mulher de Potifar, porque José era um homem muito bonito, diz a Bíblia, tenta seduzi-lo. E você sabe que as paixões carnais são muito difíceis de resistir. Porque nós fomos criados como homem e mulher para gostar.
de homem e de mulher. O nosso instinto é para isso, é natural. Por isso que a Bíblia diz, cada um tem a sua mulher, cada um tem a seu marido, justamente para você usar os seus instintos, porque reprimir não dá. E José estava ali, um homem bonito. A mulher se oferece para ele. E ele podia usar o argumento que nós já usamos muitas vezes, eu já usei, você já talvez tenha usado, a carne é fraca. Desculpa nós temos. Mas quem tem sua identidade já revelada, não dá desculpa. Todas as desculpas que eu dei na minha vida para os erros que eu cometi, e não foram poucos, é porque eu ainda não sabia quem eu era. Eu achava, eu sou um empresário. Eu sou tal coisa. Eu me achava. A gente fala isso no Brasil, né? Tá se achando. Eu me achava, só não era. Porque a minha verdadeira identidade era outra coisa. Enquanto você não descobre a verdadeira identidade, você migalha a atenção dos outros. Você se vende por qualquer coisa. Você negocia a tua integridade. Você frequenta ambientes que jamais deveria ter pisado. Você se relaciona com pessoas que são destruidoras de destino e nem percebe. Porque você está fora da tua identidade. Em Gênesis 39:9, quando a mulher de Potifar chega definitivamente em cima de José, ele responde da seguinte forma: como poderia eu fazer um mal tão grande e ainda pecar contra Deus? Essa resposta revela muito sobre identidade, porque mostra o estado interior daquele jovem. Ele fala assim, o problema não é que você é bonita ou feia, o problema não é se o meu chefe está aqui ou não, o problema é o seguinte, é que isso é um mal. E dentro de quem eu sou, o mal é algo que eu evito. E como eu poderia fazer isso? Não contra você, não contra Potifar, não contra alguém, não contra os deuses do Egito. Como eu poderia fazer isso contra Deus? A gente está falando de um homem que está vendido injustamente, que está de escravo, que podia falar, quer saber, já que Deus me abandonou, eu faço o que eu quiser. Como ele já tinha tido a visão de que ele iria governar, quando ele tem a visão dos feixes, se dobrando diante do fecho dele, das estrelas, se dobrando. Como ele já sabia, Deus já tinha mostrado o destino, só não tinha revelado o processo. Porque se Deus revelar o processo, você desiste do seu destino. Deus falou que Davi ia pegar o trono, só não falou que ele ia ter que ficar anos fugindo de Saul. Deus falou para José que ele ia governar, só não falou que ia ser na prisão do Egito. Deus, ele mostra o futuro, ele só não revela o processo. Porque senão você desiste. O ser humano, ele desiste quando vê o que terá que enfrentar. E José, no meio desse processo doloroso, no meio dessa dor de ser traído, no meio da humilhação de ser agora um escravo, ainda assim ele era José. Ele pensando, meu pai trabalhou 14 anos de graça para casar com a minha mãe. Para quem não lembra da história, ele é filho de Jacó, que trabalhou 14 anos de graça para Labão, para poder casar-se com Raquel. Ele falou assim, meu pai valorizou tanto uma mulher, que ficou 14 anos trabalhando de graça por ela, e eu vou me entregar para qualquer coisa? É por isso que você tem que ser um exemplo muito grande dentro da sua casa, porque seus filhos vão copiar seus comportamentos. Não o que você fala, o que você faz. E se você não veio de uma família que te deu exemplo, construa uma que dê. Deus é um Deus de oportunidades. Então José chega e fala assim, como eu posso fazer isso, minha filha? Se isso é um mal muito grande, como é que eu posso pecar contra Deus? Ele estava preocupado, sendo um escravo, sendo um injustiçado, sendo vendido. Ele estava preocupado o que Deus estava pensando sobre ele. Quem é esse garoto? Que em vez de estar preocupado com a dor e com a injustiça, em vez de estar preocupado, será que Deus vai me tirar disso aqui? Está preocupado com a integridade do que Deus pensa sobre ele. Quem é esse cara? Quem é? Essas são as pessoas que sabem quem são em Deus.
Gideão estava malhando trigo, mas depois que Deus falou, você é um poderoso guerreiro, com 300 homens, ele livrou Israel da mão de milhares de outros. Ele era um poderoso guerreiro. Tem coisas que você não sabe o que é, se Deus não te contar. Mas depois que Deus te conta, seja fiel à tua identidade. Não dê passos para trás. Ai daquele que lança a mão do arado e olha para trás. Ai daquele. E José não passa só por esse processo difícil. Depois ele vai para a prisão justamente, porque justamente por resistir à proposta da esposa de Potifar, ela mente, e pela segunda vez ele vai ser profundamente injustiçado. Não bastando ser escravo, agora ele vai virar prisioneiro. Porque antigamente era escravo, mas pelo menos estava na casa do oficial, né? Comia ali na mesa do oficial, tinha algumas vantagens, mas agora não, agora ele vai para a prisão, agora vai piorar. Agora ele vai para o lugar que ninguém quer estar. Agora ele vai para a sujeira, para a escuridão. E a Bíblia diz que quando ele chega na prisão, ele se torna o chefe dos carcereiros. Qual era a identidade dele? Governante. Onde ele chegava, ele mostrava quem era. E todo mundo entregava a chave na mão dele. Quem acha que sabe o que é, mas está esperando Deus te dar um dinheirinho para fazer, não descobriu quem é de verdade. Quem acha que descobriu quem é, mas está esperando Deus mudar a sua geografia para melhorar, não descobriu quem é de verdade. Quem acha que descobriu quem é, mas está esperando alguém te reconhecer por isso, não é o que está pensando. Porque quando você é, em qualquer lugar, em qualquer situação, debaixo de qualquer humilhação, você faz o que tem que ser feito. Você é o que é. Você não depende de fatores externos para ser quem é.